Olá, educador, olá, educadora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Marisa, formadora no Instituto Iungo e professora da área Linguagens e suas tecnologias. E nessa nossa videoaula, quero conversar sobre o desafio de promover a aprendizagem e a avaliação significativas. Para essa nossa conversa, eu trago aqui 3 questões essenciais. A primeira delas, o que é a aprendizagem significativa e como a avaliação formativa concorre para ela. A nossa segunda questão foca em quais são as principais características de um processo avaliativo quando é formativo. E, por fim, uma questão de síntese didática, o que é e o que não é avaliação formativa. Claro que não temos a pretensão de esgotar essa discussão, mas de marcar aqui pontos que são de consenso, que são relevantes, para que a gente possa colocar aí em diálogo com os nossos saberes, as nossas experiências e as nossas práticas com a avaliação e com a construção de aprendizagens significativas. Então, vamos lá? Para começar a pensar sobre essa nossa primeira questão, o que é a aprendizagem significativa e como é que a avaliação e a abordagem formativa concorrem para ela, eu gostaria de dialogar com o pensamento de José Moran na obra Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora. O que ele vai defender como aprendizagem significativa? Ele vai dizer que ela é assim quando nós conseguimos motivar os alunos, quando eles acham sentido nas atividades que propomos, quando consultamos suas motivações profundas, quando eles se engajam em projetos em que trazem contribuições e quando há diálogo sobre as atividades e a forma de realizá-las. Se quiséssemos resumir essas considerações, poderíamos dizer que, na perspectiva do autor, há aprendizagem significativa quando há centralidade da estudante, quando há centralidade do estudante em todo o seu processo de aprendizagem. Vejam que ele vai trazendo aqui exemplos que vão configurando desde a partida, desde o início da situação de aprendizagem, até a sua realização, né, as formas de realizá-las, nesse movimento aí de escuta constante do educador em uma abordagem dialógica. Observem que essa definição de aprendizagem significativa, que traz o estudante e a estudante para o centro do processo, dialoga fortemente com a perspectiva da avaliação formativa, que nada mais é do que a avaliação que está a serviço da aprendizagem. Não é a avaliação que mede a aprendizagem, mas é a avaliação que regula, que apoia a construção de aprendizagens. E aqui eu trago mais um pensador para a nossa conversa, Philippe Perrenot, que é pioneiro na conceituação de avaliação formativa. E ele tem uma discussão muito interessante sobre o papel do olhar docente. Aliás, ele vai defender que a principal estratégia de avaliação formativa é a observação, essa observação pedagógica que vai acompanhando os estudantes. E vejam o que ele vai dizer sobre o nosso olhar na avaliação formativa. É um olhar global ou focado em aspectos diversos, com interesse pelos processos de aprendizagem, pelos métodos de trabalho, pelas atitudes do aluno, por sua inserção no grupo, ou melhor dizendo, por todos os aspectos cognitivos, afetivos, relacionais e materiais da situação didática. Então, é um olhar que é global, como ele diz, e observa a integralidade
dos nossos sujeitos aprendizes, as nossas estudantes e os nossos estudantes. Então, não nos interessa apenas observar os aspectos cognitivos, mas também dimensões como o trato com o outro na abordagem relacional, como é que as aprendizagens são significadas por esse estudante, as dimensões afetivas, como é que isso dialoga com o seu pertencimento a um território, a um grupo étnico-cultural. Então, todo esse movimento de observação da integralidade do estudante durante os seus percursos de aprendizagem interessa para um olhar comprometido com a perspectiva formativa da avaliação. Por essa razão, ela é a abordagem mais interessante em termos de concepção para a gente pensar situações de aprendizagem significativa, porque ela também coloca o estudante no centro do processo e, mais que isso, ela não fragmenta esse estudante, ela tem um olhar global sobre essa integralidade, sobre suas múltiplas dimensões e como é que elas vão ali comparecendo e concorrendo para as aprendizagens. Queria continuar esse diálogo lembrando também com Perrenot que tem uma outra perspectiva igualmente interessante para compor com a nossa de educador e de educadora. Claro, a perspectiva discente, a perspectiva do estudante e da estudante. Então, ele vai nos lembrar que nessa nossa observação privilegiada, pedagógica, intencional, que foca o todo do estudante e da estudante no seu percurso de aprendizagem, é um olhar também aberto para compor. É um olhar que dialoga com o que o estudante traz de autoavaliação, de explicitação do que ele fez para aprender. Então, vejam que há aqui uma aposta na metacognição. É importante que os nossos jovens e as nossas jovens saibam falar sobre os seus processos. O que eles tinham ali em expectativa aprender e desenvolver? O que eles realizaram para isso? O que eles perceberam de aprendizagens? O que eles perceberam que não foi um movimento produtivo, interessante? O que eles significam como desafios? Ter essa escuta de como é que os jovens e as jovens olham para os seus processos é fundamental em uma abordagem formativa. E é esse movimento dialógico que vai colocar estudante e educador bem no centro da complexidade do que é, de fato, o processo de aprendizagem. E vai colocar a avaliação em um lugar muito diferente daquele que nós experimentamos no movimento tradicional. Uma avaliação que está a serviço apenas de buscar, indicar, discriminar o erro. Não é disso que se trata. A avaliação vai concorrendo aí para esse movimento de construção conjunta. Por isso que o olhar do educador é um olhar privilegiado, é um olhar profissional, é um olhar preparado para apoiar o estudante, mas, claro, o olhar do estudante como sujeito central no seu processo é insubstituível. Trata-se de uma composição, de um diálogo na expressão de Perrenot. Avançando aqui um pouquinho mais, agora a gente já pode exercitar uma caracterização do que é que está em jogo quando falamos da avaliação formativa. Então, vejam, o primeiro aspecto importante de ser marcado é que estamos falando de um processo que vai atravessar todo o nosso trabalho. Desde o momento de planejamento, quando nós pensamos na diversidade de juventudes que habita a nossa sala de aula e com as quais temos o compromisso, de avanço, de construção de aprendizagens. Será que todas as situações são interessantes, são engajadoras para todos e todas? Ou será que podemos fazer ali uma personalização, trabalhando com agrupamentos produtivos e até mesmo sugerindo atividades para algumas realizações individuais? Então, esse nosso movimento de planejar qual é o melhor desafio, considerando que os estudantes e as estudantes trazem de aprendizagens, o que eles já têm de conhecimento prévio, considerando o pertencimento deles a um território,
considerando aspectos culturais, tudo isso vai configurando um movimento de planejar, mas ao mesmo tempo de avaliar de maneira imbricada. Outra etapa importante do processo de avaliação nessa perspectiva formativa, a construção do contrato didático. Quando nós contamos o que é que planejamos de percurso de aprendizagens, que situações escolhemos para isso, que bons desafios, que bons problemas, que boas produções, e escutamos o que é que o nosso jovem, a nossa jovem, pensa sobre tudo isso. Então, não só eles conhecem de antemão o percurso que farão, não só eles pactuam quais são as expectativas de aprendizagem, os objetivos de aprendizagem, os direitos de aprendizagem, como também tem aí a oportunidade de significar tudo isso. Então, o que é que não está fazendo muito sentido? O que é que estamos achando aqui muito desafiador? E é nessa escuta que vamos ajustando o nosso planejamento de forma que os estudantes e as estudantes se sintam pertencentes a essa jornada. E, claro, a avaliação vai acontecer no momento em que essas aprendizagens estão em processo no nosso trabalho de mediação. Vamos ali observando um estudante de maneira mais focada, uma estudante de maneira mais particularizada, os agrupamentos que fizemos, o todo da sala de aula, vamos exercitando e alternando esse olhar global, e esse olhar personalizado. E com essa nossa observação, vamos identificando oportunidades de intervir. Então, às vezes, identificamos que o estudante, a estudante está com uma hipótese equivocada. Nós não vamos corrigir, nós vamos trazer problematizações, nós vamos trazer ali outras informações, de modo que eles possam rever esses percursos e formular aí novas hipóteses. Vamos ali o tempo todo dando feedbacks, no que é que eles estão acertando, no que é interessante eles avançarem, de forma que eles regulem por si só suas aprendizagens. E veja uma outra característica fundamental e essencial. Além desse nosso processo de orquestração, que vai desde o planejamento, passa pela construção do contrato didático, está ali no corpo a corpo na mediação, há um movimento igualmente relevante de apostarmos na autonomia e na colaboração. São os momentos em que nós reconhecemos que os estudantes e as estudantes aprendem entre eles. Então, nós apostamos em propostas que eles podem realizar em carreira solo, por assim dizer, né? Por exemplo, estratégia de sala de aula invertida, mas também, muito especialmente, em agrupamentos produtivos. E aí podemos nos apoiar nos caminhos das metodologias ativas. Então, eles participarem de rotação por estações, Word Café, Café Compartilha, debates, são todas situações em que eles vão ali construindo juntos as aprendizagens. E nesse momento, não só o professor faz provocações, intervenções, traz outras perspectivas, como os próprios estudantes e as próprias estudantes. Isso fortalece incrivelmente essa capacidade de aprender a aprender nesse movimento aí de reflexão sobre o que fizeram, de metacognição e de poderem dar feedbacks para os seus pares. Não só o educador faz isso, mas também os jovens e as jovens. Pois bem, então, feito esse exercício de caracterização, nós vamos agora para os momentos finais dessa nossa discussão, e eu trago aqui aquela pergunta didática, né, que, reitero, não quer esgotar essa discussão, mas apenas colocar luz em pontos de força, pontos de consenso na discussão de avaliação formativa. Então, nessa nossa dupla chave, o que é e o que não é avaliação formativa. A avaliação formativa é aquela que leva a aprender. Então, é quando a avaliação está a serviço da aprendizagem. Ela envolve professor e estudantes, né? Esse diálogo de que nos fala Perrenot, essa composição de olhares que eu fui trazendo aqui, é fundamental na perspectiva formativa. Ela é um processo, né? Então, ela acontece em várias etapas do nosso trabalho, desde o momento em que vamos ali planejar
seja na autoria de situação de aprendizagem, seja na curadoria de uma boa situação de aprendizagem, pensando na realidade dos nossos estudantes, das nossas estudantes. De onde é que eles estão partindo, o que é que queremos que eles alcancem e quais são os caminhos mais significativos, ou seja, que mais vão motivar, que mais vão conversar com seus interesses, com seus desejos, com seus pertencimentos, para que possamos gerar aí aprendizagens significativas. E o que não é a avaliação formativa? Não é aquela que mede o que o estudante aprendeu, não é a avaliação classificatória, né? Para saber o que ele conseguiu levar aí de aprendizagem e o que ele não levou. Não é aquela que traz apenas o nosso olhar. Por isso que a gente pode e deve trabalhar a prova como um dos instrumentos avaliativos, mas ela sozinha não vai dar conta de toda a potência, de toda a beleza e a importância que a avaliação tem quando está a serviço da aprendizagem. A prova vai trazer ali só a nossa perspectiva e uma perspectiva muito recortada sobre alguns aspectos cognitivos, desconsiderando toda a integralidade do estudante. E não é a avaliação que acontece em um momento isolado, né? No geral, temos um movimento tradicional de avaliar só no final do processo. Não, se a gente só avalia no final do processo, a gente não tem como fazer esse movimento bonito de observar e intervir, de avaliar e trazer outras proposições, de ajustar uma situação de aprendizagem, de forma que todos e todas possam ir aprendendo nesse processo. Bom, minha gente, eu espero que essa nossa conversa tenha sido interessante para vocês, que vocês tenham colocado em diálogo com os repertórios, com os saberes e fazeres de vocês. E agora eu gostaria de convidá-las e convidá-los para a gente continuar a pensar sobre a avaliação formativa, trazendo agora a perspectiva das nossas áreas de conhecimento. Então, vamos lá? Olá, professor e professor. Eu sou Michele Borges e nessa videoaula vamos colocar em pauta um bom desafio, que é de discutir como a avaliação formativa concorre para as aprendizagens significativas na nossa área de conhecimento, que é a matemática. E para a gente iniciar essa conversa, precisamos nos questionar: o que são aprendizagens significativas na educação matemática? Uma aprendizagem ela é significativa quando ela tem um valor social, tanto como prática particular do sujeito, e aí isso envolve a sua capacidade de criar conexões com suas experiências e conhecimentos prévios. Então, vamos pegar um exemplo aqui, né? Quando uma criança pequena, e aí quem é cuidador e cuidadora de crianças pequenas vai reconhecer essa situação. Começa a deslocar objetos e empurra a cadeira de um lado e empurra para outro. Ela está vivenciando ali na prática a física e a matemática, que é a linguagem central que ajuda a explicar e comunicar a física. E ao longo da vida, vamos tendo diversas experiências que envolvem a matemática. E a educação matemática no ensino médio precisa mobilizar essas conexões e sentidos. Eu chamo isso da matemática dos afetos. Ter afetos aqui não significa que o jovem vai amar a matemática, né? Esse não é o objetivo da matemática na educação básica. É claro que quando a gente vê, né, jovens que adoram a arte da matemática, que gostam dentro e fora da escola de brincar com a resolução de problemas cabeludos da matemática, que participam de campeonatos, né? A gente fica contente como professores desta área. Mas o grande objetivo de dar sentido e de criar afetos pela matemática é o compromisso com o letramento matemático, que vem desde lá do ensino fundamental, e que é a capacidade individual de formular, empregar e interpretar a matemática em uma variedade de contextos. Isso inclui relacionar matematicamente e utilizar conceitos, procedimentos e fatos, ferramentas matemáticas para descrever, explicar e predizer fenômenos. Isso auxilia os indivíduos a reconhecerem o papel que a matemática exerce no mundo
e para que cidadãos construtivos, engajados e reflexivos possam fazer julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões necessárias. E aí, nesse sentido, a aprendizagem ela tem um valor social importante, especialmente quando reconhecemos que ela é um direito. Isso é, né, o direito de acessar o vasto repertório cultural e intelectual da humanidade. A gente sabe que o conhecimento não é algo imparcial. Ele carrega significado na sociedade, ele confere poder. Se nosso objetivo, como parte do projeto político-pedagógico, é contribuir para a formação de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, precisamos estar comprometidos com a democratização da matemática. A democratização da matemática na educação, ela refere-se aos esforços, né, de garantir que todos os estudantes, independente de sua origem social, econômica, cultural ou de suas habilidades, tenham acesso equitativo à aprendizagem da matemática de forma significativa e relevante. E isso envolve, né, igualdade de oportunidades. Então, todos os estudantes eles devem ter acesso a uma educação matemática de qualidade, sem discriminação ou exclusão, garantindo que recursos e apoios sejam disponíveis para todos e de modo que os estudantes eles possam se ver, né, e se projetar também ocupando distintos lugares sociais e em situações diversas. A democratização da matemática envolve também a aproximação do conteúdo com a realidade. A matemática deve ser ensinada de forma a conectar-se com o dia a dia dos estudantes, mostrando a relevância dos conceitos matemáticos em suas vidas e nas questões sociais, econômicas e culturais que eles enfrentam. A questão também, né, da superação de barreiras de acesso, né? Então, trata-se ali de eliminar as barreiras que dificultam o aprendizado da matemática, como a falta de recursos, preconceitos sobre quem pode ou não aprender, ou métodos de ensino que favorecem apenas alguns grupos. A democratização da matemática envolve também a inclusão e a diversidade, né? Então, significa a gente reconhecer e valorizar a diversidade de formas de pensar e aprender, adequando as nossas práticas pedagógicas para que elas atendam às necessidades de diferentes estudantes. E, por fim, envolve também a construção da cidadania. Como a matemática é uma disciplina essencial para o entendimento e a participação ativa em muitos aspectos da sociedade, democratizá-la significa empoderar as pessoas para que possam tomar aí decisões informadas, participar do mercado de trabalho e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Pois bem, por que eu fiz este preâmbulo, né? Porque para avaliar as aprendizagens dos jovens, precisamos saber que aprendizagens queremos avaliar. E aqui estamos interessados em não só avaliar a capacidade mnemônica do estudante, que é a habilidade ali dele armazenar, reter e recuperar informações ao longo do tempo, e utilizar isso mecanicamente, né, os conceitos, as propriedades e as fórmulas matemáticas, mas estamos interessados em avaliar as aprendizagens significativas de que falamos até aqui. Então agora, eu quero convidá-los a me acompanhar num exercício indutivo, de olhar para uma simulação de sequência didática, que é parte aqui da nossa prática docente, de modo que sejamos capazes de fazer generalizações, né? Ou seja, de modo que a gente possa aqui transpor essa análise para outras tantas experiências pedagógicas e sequências didáticas das quais cada um de vocês são autores. Bom, vou tomar como referência aqui esta sequência didática. Ela não está no formato, né, protocolar que a gente costuma registrar na nossa docência, mas ela traz a mobilização das atividades da sequência didática nesse modelo aqui de apresentação de videoaula. A nossa sequência, ela se orienta por uma grande questão que norteia toda a proposta didática. Como a matemática pode ajudar a investigar as mudanças climáticas? E aí notem que essa é uma pergunta que não tem uma resposta de pronto. Isso quer dizer, né, que ela mobiliza ali um caráter investigativo. Também, né, não tem um único caminho para envolver os estudantes com essa pergunta, ou seja, né, cada professor e professora pode exercitar sua autonomia
e capacidade criativa para propor uma sequência didática que envolva essa pergunta como central aos estudantes. Aqui propomos essas atividades como direcionamento da sequência didática. Bom, mas estamos interessados em discutir a avaliação formativa, não podemos perdê-la de vista. Como temos o limite do tempo, eu fiz uma escolha didática e intencional de olharmos, sobretudo, para a primeira atividade, reforçando ali como a avaliação formativa deve acontecer em toda a oportunidade que temos de estar com os estudantes, desde o início da sequência didática. Isso porque não estamos só preocupados com o desempenho dos estudantes, ao final da sequência, mas sim com o compromisso de os jovens aprenderem ao longo de sua experiência educativa no contexto escolar. Então, desempenho aqui é consequência de um processo respeitoso e cuidadoso em suas oportunidades diversas de aprendizagem. Bom, dito isso, vamos olhar para a primeira atividade desta proposta. No primeiro momento, abre-se uma conversa ali com a turma e sugere-se os registros individuais sobre como seria o gráfico que representa a quantidade de chuvas em sua região ao longo de um ano. No segundo momento, pede-se que eles se organizem em pequenos grupos para refletirem juntos, construírem hipóteses sobre a quantidade de chuvas na região, dos estudantes ali do grupo, e se forem de regiões distintas, ampliarem ali o território em análise. Ela é uma atividade que tem como intencionalidade sensibilizar os jovens para as temáticas que estão envolvidas no percurso de aprendizagem e torná-los ali curiosos, envolvê-los. A ideia é aproximá-los. E a pergunta, parte de algo que faz parte do nosso cotidiano, a observação e a relação que temos com o tempo. Então, assim, em outras palavras, como o tempo é capaz de mudar nossas decisões no dia a dia. Então, se eu observo que não para de chover ao longo da semana e no bairro em que a escola fica costuma encher, ficaremos atentos se as aulas serão ou não interrompidas. Se há estiagem, ficamos atentos se haverá escassez ou aumento no preço dos alimentos, por exemplo. Entre tantas outras relações que a gente pode estabelecer nessas diversas situações. A pergunta, enquanto disparadora da atividade, coloca o estudante no centro do processo, pois não é o docente que traz de pronto todas essas relações e sentidos que são atribuídas ao tempo. Ao invés disso, parte-se dos sentidos que os estudantes atribuem ao tempo e que significados, de suas observações e relações eles conseguem comunicar por meio da linguagem matemática que é requerida na pergunta. Portanto, a intencionalidade maior aqui não é que os estudantes já utilizem com maior precisão os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico e social, que envolve aí pensar a representação gráfica sobre a quantidade de chuvas na região deles, para entender ali e explicar a realidade, que é a competência 1 da BNCC. Até pode surgir, mas a intenção aqui é dar oportunidade para que todos os tipos de conhecimento possam surgir e serem valorizados neste primeiro diálogo com os jovens. O conhecimento do senso comum, o conhecimento popular, o conhecimento advindo da experiência do jovem e até mesmo o conhecimento científico que os jovens possuem. Então, queremos avaliar aqui não só a capacidade dos estudantes em acionar conhecimentos matemáticos, como as grandezas, e unidades de medidas, escala, escolha da tipologia gráfica, se é em barras, se é em linhas, noções de proporcionalidade na representação gráfica e entre outros, mas também sua capacidade de comunicar em distintas linguagens, em especial, claro, a linguagem matemática, as suas ideias, as suas conjecturas, as suas observações da realidade. E isso nada mais é, gente, que a competência 4 de comunicação da BNCC. O desenvolvimento e a mobilização dessa competência são atravessados não só por habilidades cognitivas de saber explicar e utilizar boas técnicas de comunicação, mas também de habilidades socioemocionais. O quanto os jovens, se sentem seguros para comunicar suas ideias, seus conhecimentos prévios,
em modos de pensar, que muitas vezes parecem ainda confuso para eles. O medo também, né, de errar e se expor no coletivo da turma e para os professores, aquela ideia, né, amplamente difundida de que temos que ter tudo perfeito para depois expor. E isso é muito importante para um fazer avaliativo na perspectiva formativa. Pois muitas vezes, né, escutamos do estudante ou da estudante: "Ah, professora, eu não vou fazer porque eu não sei nem por onde começar". E daí, se você perguntar para estudante, olha a atitude formativa, né, da avaliação que você fez do estudante ou dos estudantes ao diagnosticar que ele não está conseguindo realizar a atividade. Então, fazer perguntas é uma ação formativa da avaliação. Bom, mas voltando, né? Então, daí, se você pergunta ao estudante, quando alguém fala em gráfico, o que você imagina? Possivelmente esse ou essa estudante do ensino médio vai conseguir dizer algo do tipo: "Ah, eu imagino um monte de barras coloridas, né? Ou em formato de uma pizza". Então, algum conhecimento prévio esse estudante tem. Por isso que é insuficiente avaliar apenas o conhecimento em si ou a possível ausência dele, mas como esse conhecimento se relaciona com habilidades e competências dos jovens. Então vai ter, né, estudantes ali, por outro lado, que têm conhecimentos consolidados para responder à pergunta da atividade, mas não o faz, pois sente-se inseguro em comunicá-la. E isso também é parte da avaliação formativa, que deve intervir, ou seja, né, a atitude ali, presença docente, no processo para que apoie este jovem a desenvolver e mobilizar competências cognitivas e socioemocionais que apoiem a progressão de suas aprendizagens. Ao longo dessa atividade, desde lá a conversa inicial com a turma, como a produção dos estudantes nos pequenos grupos, podemos estar atento e avaliar uma série de coisas, como por exemplo, né, se eles conseguem interpretar dados climáticos, e aí isso envolve a familiaridade com os dados, né? Os estudantes eles podem não estar acostumados a analisar dados meteorológicos, como a quantidade de chuva ao longo do ano, os padrões climáticos regionais. Então, eles podem saber mais ou menos como a quantidade de chuva varia em sua própria região. A estação seca, a estação chuvosa, as variações sazonais. Também, né, podemos avaliar os conceitos matemáticos e gráficos, né, a escolha do tipo de gráfico. Alguns estudantes podem não saber qual tipo de gráfico seria o mais adequado. Ali se é barra, se é linha, para representar a variação ao longo do tempo. A questão também dos eixos inadequados. Eles podem ter dificuldades em determinar o que se deve colocar nos eixos. A escala, né? Definir uma escala adequada para representar a quantidade de chuva ao longo dos meses pode ser desafiador, especialmente se os valores variam muito. A percepção da proporcionalidade, né? A ideia de que um gráfico deve representar proporcionalmente os dados pode ser difícil ali de aplicar, especialmente se não houver uma distribuição uniforme das chuvas ao longo do ano. Também podemos olhar, né, e avaliar a questão do raciocínio qualitativo versus quantitativo. A dificuldade em quantificar a chuva, por exemplo, né? Mesmo que o estudante ele tenha uma ideia qualitativa, como saber que chove mais em determinados meses, ele pode ter dificuldade em traduzir isso em números e proporções adequadas. A generalização inadequada, então alguns estudantes podem tentar usar uma média anual sem levar em conta as variações mensais ou sazonais, criando ali gráficos sem picos claros para os meses mais chuvosos ou secos. Enfim, essa avaliação ela deve subsidiar as intervenções pedagógicas no processo e não esperar, né, apenas que eles recuperem essas aprendizagens ao final da sequência didática. Então, portanto, né, se avaliarmos no processo, e essa palavrinha ela é muito importante aqui, pois não devemos julgar, né, de antemão, sem oportunizar os estudantes em atividades a explicitar o que sabem e o que não sabem, ali fazendo avaliações idealizadas ao invés de reais. Então, se avaliarmos, né, no processo que os estudantes não têm familiaridade com o assunto, podemos propor, por exemplo, né, além da mediação docente ao longo da atividade, uma leitura coletiva e uma roda de conversa a respeito. Por exemplo, do texto De Olho no Tempo, entenda como é calculado o volume de chuvas.
Em seguida, a gente pode perguntar aos estudantes se, né, a partir daquela reportagem, se eles já ouviram ou leram outras reportagens sobre quantos milímetros de chuva caíram em determinado mês na região em que vivem. É possível também apresentar alguns modelos de gráficos pluviométricos de outras regiões, que podem ampliar aí a curiosidade e o engajamento da turma e servir de referência para a produção gráfica deles, além de explicitar ali a diversidade climática dentro e fora do Brasil. Bom, agora, para que possamos fazer essas intervenções em processo, é necessário ter um planejamento pedagógico flexível no que se refere aos tempos e espaços dentro daquela sequência didática. Essa flexibilidade pode ser antevista, né? Esperada ali que possa ocorrer. Em síntese, a avaliação formativa em compromisso com as aprendizagens significativas deve levar em consideração o ciclo virtuoso entre coleta de evidências, intervenção pedagógica e diagnóstico. A coleta de evidências refere-se ao processo e ato de observar e coletar as evidências de que os estudantes estão aprendendo e desenvolvendo habilidades e competências que são esperadas na sequência didática como um todo, né? E nas atividades em particular. E aqui é preciso ter clareza do que se espera que os estudantes aprendam. Com quais produtos das atividades que tornam visíveis as aprendizagens, por exemplo, os diálogos da roda de conversa e a produção dos gráficos, podemos nos orientar para avaliar com mais precisão. Que descritores ou critérios subdiziam as evidências de que os estudantes estão aprendendo. Por exemplo, avaliar se há evidências de que os estudantes conseguem relacionar as grandezas e unidades de medidas que são coerentes e adequadas na análise pluviométrica. Se há evidências de que os estudantes conseguem trabalhar em grupos, construindo consensos para estabelecer hipóteses factíveis sobre a representação gráfica da quantidade de chuvas de sua região, né? Ou construindo soluções criativas para representar as ideias divergentes. Enfim, bom, um segundo movimento após a coleta de evidências é a intervenção. Então, com as evidências coletadas, decidir se avança com as atividades ou retoma algo, ou programa aulas para resolver dúvidas, ou propõe planos de estudos complementares, individuais ou em grupos, como vimos na nossa simulação didática aqui. E por fim, né, após a intervenção, a gente faz um diagnóstico, a fim de identificar os avanços da intervenção ou as necessidades formativas dos jovens que ainda permanecem. Avaliar e tomar decisões se é necessário e viável programar novas ações de intervenções ou se é possível avançar no que estava previsto no planejamento pedagógico, regulando em curso as lacunas de aprendizagem que ainda permanecem. Bom, chegamos ao final desta nossa videoaula e convido você a avaliá-la por meio deste QR Code que aparece na nossa tela. Até uma próxima oportunidade de encontro. Olá, pessoal! Chegamos ao bloco final dessa nossa videoaula e eu gostaria de partilhar trechos do Perrenot. Ele vai dizer que um artesão modela um objeto sem deixar de observar o resultado para ajustar seus gestos. Trata-se da arte de conduzir a ação pelo olhar. Do mesmo modo, a avaliação formativa introduz uma ruptura porque propõe deslocar essa regulação ao nível das aprendizagens e individualizá-la. Pois bem, se como no trabalho do artesão, saber observar os processos, os rastros, as marcas, as evidências das aprendizagens é tão importante, vale a pena a gente também se perguntar se o estudante pode aprender a deixar essas marcas do seu processo. E a resposta é sim. E para isso, inclusive, a BNCC e o nosso currículo do Amazonas traz um campo de práticas de linguagens, ou seja, com uso de gêneros específicos. Que campo é esse? O campo das práticas de estudos e pesquisas. É um campo que atravessa toda a educação básica e nele o estudante, a estudante, vai tendo contato com os gêneros que circulam na esfera escolar,
na esfera acadêmica, na esfera científica e também na esfera jornalística midiática, mais especificamente quando ela trabalha com gêneros de divulgação do conhecimento. Então, estamos falando de enunciados de problemas, para termos aqui um exemplo da esfera escolar, estamos falando de teses de dissertações, mas também de podcasts, de vídeos que informem a ciência, que dialoguem aí, por exemplo, com a cultura geek, em gêneros mais contemporâneos. Então, são inúmeras as possibilidades. Os relatórios, os esquemas, os mapas conceituais, todos esses são gêneros do aprender a aprender. Quanto mais o estudante amplia esse repertório ao longo da educação básica, quanto mais ele usa com intencionalidade esses gêneros, mais ele fortalece sua autonomia e mais ele favorece a abordagem dialógica, porque ele vai deixando para a gente justamente essas marcas que nos permitem orientar o nosso olhar e fazer a intervenção pedagógica. Eu gostaria de trazer um trecho da BNCC em que há aqui uma sugestão de como a progressão curricular pode acontecer em relação às práticas e aos gêneros trabalhados nesse campo. Lembrando que, embora seja um campo específico da área de linguagem e suas tecnologias, ou seja, é uma responsabilidade curricular dessa área, ele é um campo que, de maneira transversal, alimenta, interessa, favorece o trabalho de todas as outras áreas, inclusive de projetos de vida, e, portanto, também é matéria-prima, por assim dizer, né, com a analogia do trabalho do artesão, de todos nós, educadores e educadoras. Então, olhem lá o que é que a base diz em relação à progressão. É importante que a gente busque intensificar propostas que prevejam o uso de diferentes procedimentos e gêneros de apoio à compreensão. Quando falamos de procedimentos, falamos de atitudes como grifar um texto, anotar, resumir, fazer anotações às margens, destacar em diferentes cores para hierarquizar informações, para classificar informações, para relacioná-las. Ou seja, todas essas delicadezas da relação do estudante com o texto que vão criando ali um campo de sentido único, que vão criando ali uma maneira muito particular de se apropriar das informações, dos dados, das opiniões que estão sendo ali apresentadas. Em relação aos gêneros, estamos falando de gêneros como sínteses, resumos, resenhas, quadros comparativos, mapas mentais, mapas conceituais, toda e qualquer forma que traduza esse pensamento do estudante e da estudante em relação àquele texto que foi alvo ali da sua análise, que foi alvo da sua apreciação. Organizar esses registros é um jeito de favorecer a retomada, o aprofundamento e a aplicação. Então, por exemplo, a gente pode, numa etapa de investigação de um projeto, produzir resumos, produzir quadros comparativos, mapas conceituais, e todo esse material pode ser guardado em um diário de bordo do projeto. E é isso que vai permitir o estudante depois revisitar essas anotações e tomar decisões do que ele gostaria de propor, que resolução ele gostaria de discutir com seus pares. Então, trata-se de uma culminância que nasce de um processo. Outro aspecto que a base chama a atenção é em relação à importância de diversificarmos também esses gêneros, seus suportes e os seus meios, as suas mídias. Isso em relação ao momento da socialização dos estudos e das pesquisas. Então, há o momento em que o estudante em movimento mais individual e a estudante em movimento mais individual farão ali todos os seus procedimentos, farão ali todos os seus registros em relação aos gêneros de apoio à compreensão. Há outros em que eles vão partilhar essas anotações com seus pares. E outros ainda em que eles poderão divulgar, comunicar o conhecimento.
seja na resolução de problemas, como vimos no bloco da matemática, no ciclo da investigação científica, como vimos lá com os nossos colegas das ciências da natureza, seja nos movimentos de estudo de caso, como vimos em ciências humanas, ou ainda nos movimentos de processos de criação coletivos e colaborativos, como vimos em linguagens. Para comunicar, para negociar a construção do conhecimento, então eles podem se valer de gêneros orais, seminários, apresentações, debates, gêneros escritos, a monografia, o ensaio, o artigo de divulgação científica, o relatório, o artigo de opinião, a reportagem científica, mas também os gêneros que combinam aí recursos de diferentes linguagens, os chamados gêneros multissemióticos, porque lidam aí com a multimodalidade. Então, estamos falando de gêneros como o vídeo minuto, o documentário, o vlog científico, o podcast, o relato multimediático de campo, o verbete de enciclopédia digital, a revista digital, a fotoreportagem, a fotodenúncia, entre tantas outras possibilidades que a língua nos possibilita nesse acúmulo de usos culturais que foram feitos aí para difundir o conhecimento. Bom, nós ficamos por aqui, esperando que essa discussão inspire vocês nos movimentos de autoria e criação docente, quando forem aí pensar propostas para compartilhar com a moçada que sirvam de marcas, rastros, sirvam aí de evidências de tudo que eles estão aprendendo, para que vocês possam cada vez mais dialogar com essas aprendizagens no movimento de avaliação formativa. Vou me despedindo, pedindo que vocês, por gentileza, avaliem a nossa videoaula, registrem a frequência e deixo o meu abraço, esperando aí a próxima oportunidade formativa.